Gente, minhas últimas semanas não têm sido nada fáceis. A minha gengiva, ela inflamou de um jeito que eu mal conseguia comer. E sério, era difícil até para eu conseguir falar. Então eu fui na dentista e eu tava achando que era alguma coisa simples, mas eu descobri que era o siso. Então, em resumo, eu tive que tirar os quatro. E eu sei que isso é uma coisa super comum. Só que é engraçado, porque quando uma coisa acontece com a gente, por menor assim que ela seja, a primeira pergunta que vem normalmente é: Deus, o Senhor realmente está comigo? E eu acho que no meu caso, o problema nem era tanto o fato de eu ter que tirar o siso, mas era a dor, porque inflamou tanto que eu não conseguia nem comer direito. Então, por causa disso, eu tava me sentindo super fraca e parecia que a minha vida ela tinha dado uma pausa. Eu parei de treinar, eu ficava mais assim deitada e eu até parei de gravar. E eu tinha já me comprometido em postar vídeo toda semana. Então, se alguém sentiu a minha falta, é por isso que eu sumi nesses dias. E sabe o mais louco? Essa pergunta, ela não é nova. No livro de Juízes, Gideão ele faz exatamente essa pergunta. Se o Senhor está conosco, por que isso tudo nos aconteceu? Então, assim, se você já pensou nisso, você não tá sozinha. Isso faz parte da caminhada. Mas, assim, teve uma coisa que me marcou muito. Porque quando eu saí da dentista, eu vi o quão sério realmente estava. Eu tive que fazer a radiografia e quando eu vi a foto, foi assustador. Os meus sisos, eles nasceram completamente tortos. Então já estava começando a comprometer até outros dentes. E ali naquele momento eu pensei, cara, se não tivesse inflamado agora, poderia ter sido muito pior depois. E aí me veio um pensamento muito forte. A dor, ela revela aquilo que estava escondido. Então, gente, às vezes a gente só olha para a dor como um problema, só que ela também pode ser um livramento. E teve um dia que estava assim, no pico da inflamação. Então, para comer doía muito, e eu sei que eu já falei isso várias vezes aqui, mas é porque mesmo comendo praticamente só líquido, estava insuportável. Então, naquele momento, eu desabei, sabe? Eu comecei a chorar e, tipo, eu só consegui parar tudo que eu tava fazendo, é, me ajoelhar e ali eu comecei a falar com Deus do jeito que tava. E, gente, sem brincadeira, eu fui terminar de comer e quando eu terminei, eu senti que tava menos inchado, porque a inflamação ela tava tão grande que tava até encostando na língua. E ali naquele momento eu percebi que já tinha mais espaço ali, sabe? E eu fiquei simplesmente em choque, sabe? Então eu fui no espelho e, tipo, ainda tava bem inflamado, só que uma parte realmente já tinha diminuído, assim, visivelmente. E, cara, naquele momento eu simplesmente pensei, caramba, Deus me ouviu mesmo. Eu me senti vista, sabe? Tipo, eu valho tanto assim pra Ele. E me veio muito o livro de Salmos, né, na mente, que aquele versículo que diz assim, que é o homem para que te lembres dele. E eu senti, gente, isso de um jeito muito real. Mas no meio disso tudo, eu também percebi uma coisa sobre mim. Eu tenho uma crença muito forte de que eu, assim, não tenho nada de especial, de que talvez Deus não me escolheria de verdade.
E ali, né, emocionada de novo, eu entendi que eu não estava buscando apenas uma cura. Eu queria ser vista. Eu sempre ouvi que Deus, ele é o Deus que vê. Só que no fundo eu achava que isso era para os outros e não para mim. Mas sabe o que mais me incomodou nisso tudo? É que mesmo vivendo isso, eu não tive uma grande transformação. Eu não virei uma outra pessoa. Não mudou tudo assim de uma vez. Foi só um consolo. E eu percebi que é assim que a fé ela é construída. Não é só naqueles momentos sobrenaturais. É no processo, é no dia a dia. Então, às vezes você vai duvidar, Deus vai te encontrar, aí você duvida de novo, só que agora você tem um pouquinho mais de esperança. Gente, eu queria muito ter gravado esse processo em um formato de vlog para vocês, só que foi tudo assim tão corrido. E eu confesso também que eu sou um pouquinho tímida para gravar em alguns lugares, em quase todos, na verdade. Mas no próximo vídeo eu vou contar também como que foi essa cirurgia, a extração dos dentes em si, porque eu vivi coisas ali que também me marcaram muito. E eu separei algumas dicas que podem te ajudar se você também estiver passando por isso. Cara, eu tava pensando aqui, eu já era indecisa. Imagina agora sem o siso. Brincadeiras à parte, mas já se inscreve aqui no meu canal, curte, comenta, compartilha e fica ligado no próximo vídeo porque ele tá muito bom.